Jamil Ribeiro Alves, psicanalista, e num lançamento tão especial, terceiro de uma série, agora abordando sexualidades não nascem prontas. Você escreveu um capítulo muito interessante, intitulado Sexo Masculino, que é isso. Queria que você falasse um pouco para os seguidores do Divã Cultural que você abordou no seu texto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alexandre. Então, a minha ideia foi falar um pouco da questão da psicanálise com os homens, né? Porque é muito dito e conhecido que as mulheres procuram mais análise que os homens, né? E, para minha surpresa, ultimamente, muitos homens têm se engajado numa análise com sofrimento, questionando muitas vezes o seu papel masculino na sociedade, nas relações de trabalho e, sobretudo, nas suas relações pessoais e as relações amorosas. Então, eu resolvi falar um pouco disso. Como os homens estão se redescobrindo no seu lugar e na sua definição masculina diante do deslocamento do discurso feminino, enquanto o discurso sobre as mulheres, as narrativas, se desloca no mundo. Uma multiplicidade. Exatamente. Os homens também estão sendo chamados a responder sobre o seu papel, o seu lugar subjetivo, não só subjetivo, mas social, mas no caso aqui eu vou tentar tratar um pouco da questão subjetiva, a subjetividade do masculino na atualidade. Então, é um texto em que eu, de alguma maneira, falo um pouco da minha clínica atual com os homens que têm chegado com o seu sofrimento, com as suas questões masculinas, tentando repensar uma possibilidade masculina que não seja tão aferrada, tão pautada, justamente nos ideais patriarcais do masculino, da masculinidade. Fugindo desses estereótipos da cultura patriarcal, Isso. De fragilidade ser a mesma coisa que fraqueza. Exatamente. A fragilidade como uma possibilidade de se pensar no mundo a partir daquilo que cada um sofre, experimenta com a experiência humana. A experiência humana é algo que a gente sofre, a gente precisa sofrê-la para, inclusive, tirar dela, né, boas coisas, né, poder fazer boas coisas com isso, inclusive no que diz respeito à posição desejante, né, ao investimento desejante no mundo. Então, esses homens estão sendo convidados a se repensarem. Então, o meu texto fala um pouco disso. E esse mergulho no autoconhecimento masculino, inclusive, numa época em que a gente vê tantas questões de feminicídio, né, são homens que não tiveram contato com o seu lado mais frágil, com a sua posição de também entender o sofrimento da mulher, porque eles também sofrem. Né? Então, muito da agressividade, não sei se você concorda comigo, Abílio, vem dessa dificuldade deles terem contato com o seu inconsciente masculino. Sim, exatamente. O medo de poder assumir essa masculinidade com questionamentos, com dúvidas, e, portanto, muitas vezes a atitude violenta, hostil do homem à mulher é, na verdade, um medo à própria impossibilidade de se responder enquanto um sujeito na posição masculina. Né? Na posição masculina, isso é importante. Então, é interessante que essa violência ela é produto justamente de um desconhecimento, de um rechaço àquilo que uma mulher pode descortinar, despertar em termos das dúvidas, das questões no homem. Né? Então, são homens que acabam sofrendo. Esses homens que cometem violência, em algum momento eles sofrem e eles procuram ajuda. Eles percebem que eles não podem continuar na vida repetindo essa atitude diante do sexo da diferença, sobre a diferença do sexo, né? Também podemos dizer assim. Então, são homens que acabam buscando ajuda porque sofrem diante da impossibilidade de poder abordar o outro sexo com as questões da diferença que o sexo necessariamente evoca. Sim. Então, é mais ou menos isso que eu tento tratar um pouquinho aqui obviamente que é um artigo, não é tão abrangente assim, mas é um recorte que eu tento falar um pouco disso, né? A questão da masculinidade na atualidade. Inclusive, o livro, a capa belíssima, que eu queria que você mostrasse aqui para a gente, faz uma visão justamente desse encontro, né? Então, isso. E é interessante, né, porque nessa capa ela é feita de tal ordem que ela apresenta aqui um casal, mas não necessariamente um casal de homem e mulher, duas mulheres, dois homens, enfim. São duas pessoas que promovem aqui um encontro e, ao mesmo tempo, por trás desse encontro, o desencontro, né? O desencontro das diferenças aqui. Quem é quem para cada um, né? Quem vai se descortinar aqui, né, na sua diferença para o outro, né? Então, a capa
Eu achei uma capa muito bonita e muito feliz. Muito obrigado, amigo. Opa!